E aí galera do Naturalmente, tudo bem com vocês galera? Bom, pessoal, seguinte, essa semana nós estamos aí trabalhando temas como bactérias, reinos. Bom, e eu escolhi dar uma aprofundada, né, insistir um pouco nesse tema bactérias, falando aí dos antibióticos, porque é um tema, pessoal, a gente que acompanha provas aí, sempre muito recorrente, com ideias em geral que deixa a galera confusa e que eu sei que o pessoal tem bastante dúvida. Vou aproveitar, pessoal, uma questão do Enem hoje para mostrar para vocês um pouco mais disso, beleza? Então, galera, me acompanha, observa, certo? Eu vou passar algumas informações para vocês, mas galera, antes de mais nada, deixa seu like, curta, compartilha, comenta, diz o que você achou da questão, manda suas dúvidas aí e a gente vai acompanhando vocês. Então, galera, vem comigo, ó. Essa questão que a gente vai fazer é uma questão de 2003, é uma questão antiga, mas é uma questão bem legal e para mim ela é importante porque eu vou conseguir com ela mostrar para vocês alguns passos importantes que vão te permitir interagir com várias outras questões. Ó, na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo. O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Então, peraí, o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana, beleza? Bom, se trata de um antibiótico, legal. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico... Pessoal, antes da gente ler os itens, deixa eu embasar vocês, vamos ver como é que a gente sai embasado já nessa questão. Primeiramente, você tem que saber que antibiótico é um medicamento exclusivamente para bactérias. É um termo que foi adotado para se usar para remédio para bactérias, contra bactérias, né? E galera, antibióticos, nós temos uma longa história com eles, né? O primeiro antibiótico ele foi identificado em 1918, né, por um pesquisador chamado Alexander Fleming, que notou que um fungo produzia uma substância que impedia as bactérias de se aproximar dele. E naquele momento foi descoberto a penicilina. Pessoal, a penicilina tem uma forma de ação que ela é bastante interessante. Pensa comigo, se você vai criar um medicamento que afeta um organismo, qual seria a melhor estratégia? Entender algo que esse organismo tem e tentar lutar contra esse algo que não existe em você e existe nele. Por exemplo, a parede celular bacteriana. Dessa forma, como as bactérias têm parede e nós não, se nós criarmos drogas que afetam essa estrutura, naturalmente essa droga não tem tanto potencial tóxico contra o nosso organismo. E é por isso que desde o princípio, os principais antibióticos eles tinham como alvo a parede celular bacteriana. Mas acontece, pessoal, que a gente precisou ao longo do tempo buscar uma diversificação maior. Afinal de contas, achar antibióticos já é por si só difícil. E às vezes, alguns casos de bactérias gram-negativas atrapalhavam a ação de antibióticos na parede celular. E aí, nós vamos ficar reféns só dessa opção? Vamos atrás de outras opções. E a regra era, vamos tentar identificar estruturas bacterianas diferentes de células eucarióticas e tentar afetar tais coisas. E assim nós conseguimos encontrar outras opções, como por exemplo, hoje nós temos antibióticos que afetam, por exemplo, a enzima DNA polimerase bacteriana. Pessoal, a enzima DNA polimerase é a enzima que polimeriza, que constrói o DNA, que duplica o DNA, consequentemente é responsável pela capacidade da célula duplicar. E se você tem um antibiótico que afeta essa enzima, galera, e é uma enzima diferente da nossa, tá? E se nós temos um remédio que afeta essa enzima, nós impedimos a duplicação da bactéria. Nós também descobrimos que uma enzima RNA polimerase é diferente nelas também. E encontramos drogas que afetam a RNA polimerase. Professor, e a RNA polimerase polimeriza o RNA? Qual o contexto disso? RNAs são produzidos no intuito de síntese proteica, para que os RNAs sejam posteriormente lidos por ribossomos, traduzidos em proteínas. Então aqui você está afetando a síntese proteica dessa bactéria. E por último, né, nós temos aí como principal alvo, esses são os 4 principais alvos, tá? O ribossomo bacteriano, que é diferente do nosso, possui um índice de densidade diferente do nosso, formado por proteínas distintas e que a gente conseguiu afetar esse ribossomo. E, consequentemente, também afetamos a síntese proteica, só que agora de uma forma mais intensa, né? Para de produzir imediatamente. A produção do RNA é bloqueada, mas os RNAs que já estavam prontos ainda permitem que algumas proteínas sejam produzidas. Galera, esses são os 4 principais métodos, os 4 principais alvos dos antibióticos nas bactérias, certo? Agora vamos lá, essa afirmação permite concluir que o antibiótico, qual afirmação? O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Se ele inibe diretamente a síntese proteica, pessoal, então nós vamos tirar daí que provavelmente ele está afetando o ribossomo bacteriano. E aí vamos comigo. Letra A.
Impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença e assim elas não se alimentam e morrem? Não, pessoal, não tem nada a ver com fotossíntese, não é uma opção viável pra gente. B. Altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede a manutenção e reprodução desses organismos. Não, gente, a gente não altera a informação genética, a gente apenas impede que o ribossomo leia a informação que está ali. Letra C. Dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que dificulta o transporte de nutrientes e provoca a morte delas. Não, pessoal, também não tem nada a ver com membrana, até porque membrana é uma estrutura, vamos dizer assim, universal. Se você tiver um remédio que afetasse membrana, possivelmente ele afetaria as nossas também. Letra D. Elimina os vírus causadores da doença, pois não conseguem obter as proteínas que seriam produzidas pelas bactérias que parasitam. Galera, estamos falando de um antibiótico, logo não é um vírus quem causa. Então, só de saber que antibióticos não afetam vírus, somente bactérias, nós já poderíamos eliminar esse item. Sobrou pra gente a letra E. Olha só. Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais. Pessoal, agora sim temos sentido nesse item. Impedimos a síntese proteica, a falta de proteínas impede o funcionamento e bloqueia as funções metabólicas dessa bactéria. E esse é o nosso gabarito, beleza? Galera, lembrando que os antibióticos, naturalmente por afetar bactérias, eles matam bactérias que são mais sensíveis, mas eventualmente numa população, pela diversidade genética dela, sempre vai ter bactérias mais resistentes, E o antibiótico tem o poder de selecionar essas bactérias. Usar o antibiótico corretamente significa ir enfraquecendo essas bactérias, mesmo as fortes, sem deixar que elas ganhem, vamos dizer assim, vida e voltem a funcionar de forma intensa, de forma que o antibiótico perdesse o efeito nela. Por isso que usar os antibióticos de forma correta até o final, mesmo que os sintomas já tenham desaparecido, seguir a ordem médica é fundamental para que a gente não selecione. É isso que o antibiótico faz, ele seleciona bactérias que já eram resistentes. Não tem como ele induzir uma mutação ou induzir uma mudança proposital nela. E isso responde, de certa forma, o quiz dessa semana que nós postamos, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.